Mulheres de Esperança. Autossabotagem. Ela pode ser definida como uma série de ações involuntárias, destrutivas ou punitivas que acabamos por praticar contra nós mesmas. Ela pode manifestar-se tanto na vida pessoal ou profissional, o que afeta o desenvolvimento das relações e principalmente o crescimento e sucesso na carreira. Embora seja algo bastante comum, este comportamento costuma não ser claramente percebido pela maioria das pessoas que fazem autossabotagem. No entanto, existem sinais que podem ser observados e percebidos facilmente e que deixam explícita a autossabotagem. Miriam, antes de falarmos desses sinais, vamos explicar o que é e como se origina este comportamento de autopunição inconsciente. Parece-me uma boa ideia, Sónia. Vamos começar pelo início. Então, muito bem-vinda, querida ouvinte. Eu e a Sónia estamos radiantes por te termos connosco. Gostaríamos que neste momento fosses subscrever o nosso canal de YouTube e ativasses as notificações, o sininho. Partilha também o nosso podcast no Spotify ou Google Podcast com a tua família, amigas, colegas de trabalho ou vizinhas. Fica à parte de todas as nossas novidades. Mulheres de Esperança no digital, Spotify, Google Podcast, YouTube e TWR 360. Encontra esperança hoje. Comportamentos que criam empecilhos e barreiras, limitando-nos ou impedindo-nos de chegar a um determinado objetivo e de cumprir metas, até mesmo as mais simples, são consideradas formas de autossabotagem. Isso ocorre porque o nosso inconsciente age de maneira oposta aos desejos e necessidades reais, que são criadas de forma consciente por meio de pensamentos negativos que geram atitudes igualmente negativas. Exatamente. Segundo o psicólogo Stanley Rosner, coautor do livro O Ciclo da Autossabotagem, a maioria dos comportamentos autodestrutivos estão fora do domínio da consciência. Para Rosner, que também é diretor da Career and Educational Planning Associates, uma entidade americana que oferece consultoria em planeamento profissional, o sucesso obtido através da independência e da autonomia podem ser apavorantes para algumas de nós. Mas como explicar este tipo de sentimento? Por que é que algumas pessoas, ainda que inconscientemente, acabam por agir contra si mesmas? É uma bela pergunta, Sónia. Bem, estudos da psicologia relacionados ao tema demonstram que a autossabotagem pode ter origem em traumas vividos na infância ou na adolescência e até mesmo estar relacionada aos traços de personalidade herdados no convívio com as pessoas responsáveis pela nossa criação, sejam eles ou não os nossos pais biológicos. Sabemos que cada pessoa recebe as informações e reage a elas de modo bastante distinto, por isso nem todas as pessoas sofrem influência no campo psicológico. Contudo, indivíduos mais sensíveis tornam-se vulneráveis a fatores externos. Isso inclui a comunicação verbal e não verbal com as pessoas mais próximas, principalmente aqueles que são as nossas primeiras referências de vida e comportamento. Ainda que sem querer e sem ter conhecimento sobre as consequências de certos atos, os nossos pais, avós ou irmãos acabam por trazer sentimentos como a culpa, o abandono, a rejeição, o fracasso, entre vários outros que afetam o nosso inconsciente e acabam por desencadear a autossabotagem. Mas Miriam, como é que identificamos a autossabotagem? Não me parece assim uma coisa muito fácil de evidenciar. Bem, a autossabotagem não causa apenas danos no trabalho ou na vida pessoal. Este tipo de comportamento é grave e pode desencadear doenças como ansiedade, depressão e até problemas físicos como a obesidade, diabetes e cardiopatias. Uau! Casos mais extremos de um comportamento autossabotador podem até mesmo fazer com que a pessoa se automutile como forma de punição e impedindo momentos que seriam sinónimo de sucesso e felicidade. Uau, Miriam, realmente já falámos num programa anterior sobre a automutilação e não fazia ideia que a autossabotagem podia provocar esse tipo de comportamentos nocivos para o nosso corpo.
Por isso, é fundamental que a pessoa envolvida em algum tipo de crença limitante, que chega ao ponto de influenciar as suas decisões e atitudes diante de situações importantes, perceba a gravidade da situação e compreenda que este é um problema que deve ser tratado de forma séria e urgente. Sem dúvida. Para isso é preciso identificar a autossabotagem e assim agir de modo a evitar que o problema se agrave e traga ainda mais prejuízo para a vida do autossabotador e das pessoas à sua volta. Portanto, devemos estar atentos aos comportamentos negativos recorrentes. Vamos mencionar alguns, Miriam? Vamos lá. Sónia. Entre as várias maneiras possíveis de se autossabotar, as mais comuns são procrastinar tarefas importantes. Onde é que eu já ouvi isso? Comer compulsivamente, beber álcool ou usar alguma droga com frequência. Uau! Além disso, podemos citar outras sensações e sentimentos que caracterizam a autossabotagem. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, tentar ser autossuficiente o tempo todo. O autossabotador costuma ter o péssimo hábito de insistir em fazer tudo sozinho e querer dar conta das tarefas, o que acaba por subcarregar a pessoa e por prejudicar o seu trabalho. E para manter um determinado padrão de resultados, o indivíduo recusa-se a delegar funções, concentrando todo o trabalho. Logo, isso servirá de desculpa para não ter feito tudo dentro do prazo e não ter atingido o resultado esperado. Exato. Segundo, medo de errar constantemente. O medo pode ser o nosso maior sabotador, pois impede-nos de tomar decisões e ir atrás dos nossos desejos e sonhos até torná-los realidade. Claro que o medo tem a sua função benéfica, pois é devido a ele que evitamos situações de perigo e de riscos reais. Todavia, quando não é bem administrado, o medo em excesso pode ser uma arma poderosa para a autossabotagem, principalmente quando se trata do medo de errar, que impede que se assuma responsabilidades e tarefas. Ao deixar de acreditar na própria capacidade, por medo de não conseguir fazer o que lhe foi solicitado, o indivíduo perde oportunidades preciosas de aprendizado e crescimento profissional, o que afeta, inclusive, o seu círculo social. Terceiro, comparar-se demais com os outros. Ao comparar-se demais com os outros, a pessoa passa a desenvolver um sentimento de inferioridade e essa é uma forma bastante eficaz de se sabotar. Como a vida alheia parece sempre melhor e mais perfeita, tudo o que for feito tenderá a ser insuficiente. E esse complexo de inferioridade acabará por se refletir na capacidade real do indivíduo desenvolver-se profissionalmente. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Como já falámos no programa anterior, a procrastinação é a maior característica da autossabotagem e por isso vamos falar um pouco sobre como essa prática acontece. O cérebro do procrastinador age de forma a desviar a sua atenção das tarefas mais importantes, fazendo com que deixe tudo para a última da hora. Obviamente, isso atrapalha a produtividade e interfere na vida profissional do indivíduo. Como consequência desse clássico autossabotador, há um aumento do stress e da ansiedade pelo facto de ter que fazer mais coisas em menos tempo e de aumentar as chances de não se atingir os objetivos. Não é difícil perceber o quanto isso é nocivo, certo? Por isso, ao notares que estás a procrastinar, é preciso acenderes o alerta da autossabotagem e tentar reverter esse quadro imediatamente. Como deixares de ser a tua própria inimiga? Bem, existem várias formas de evitar práticas autossabotadoras ou mesmo de te livrares da autossabotagem em estágio mais avançado. Para ajudarmos-te a resolver este problema, nós criamos uma lista de dicas e sugestões que te ajudarão no processo de libertação dessas práticas, para que deixes de agir como a tua maior inimiga e passes a tratar-te como melhor amiga. Isso mesmo. Então, o primeiro será trabalhar a tua autoestima. Com toda a certeza, a autossabotagem está intimamente ligada à baixa autoestima e por isso é fundamental cuidares desse aspecto, investires no teu autoconhecimento e agires para aumentares o teu amor próprio. Sabemos que este assunto pode parecer um tanto quanto clichê, mas mesmo assim não deixa de ser real e importante. Precisas de te amar em primeiro lugar.
Só assim será possível sentir-te uma pessoa merecedora de sucesso e conquistas, aceitando o teu êxito profissional. Segundo, fazer terapia. Autossabotador ou não, todos deviam fazer terapia, pois é através dela que desenvolvemos a percepção sobre nós mesmas e passamos a atuar como protagonistas da nossa própria história. Inclusive, a psicoterapia ajudará a desenvolver a autoestima que citámos anteriormente, ao quebrar padrões negativos de comportamento. Portanto, ao identificar sinais de autossabotagem e perceberes os reflexos disso no trabalho, é importante procurares um psicólogo e iniciares um tratamento através da terapia cognitivo-comportamental. Vamos aqui à terceira dica: definir metas e traçar estratégias. Ter metas e objetivos claros é importante para superar o comportamento autossabotador. Porém, também é preciso traçar boas estratégias para superar possíveis obstáculos que venham a surgir. Uma dica é colocar tudo no papel, considerando sempre o que pode dar errado, de forma realista. Assim será mais fácil visualizar o cenário e ser mais assertiva. Agir com seriedade e responsabilidade. Não importa quais sejam as decisões que precisas tomar, agir com seriedade e empenho diante delas é imprescindível. A vida adulta, principalmente quando falamos de carreira e profissão, precisa ser encarada com responsabilidade e maturidade. Lembra-te que as tuas decisões e atitudes quase sempre envolvem outras pessoas, que direta ou indiretamente podem ser prejudicadas pelo teu comportamento negativo. Miriam, para concluirmos, gostaria de partilhar contigo um pensamento sobre autossabotagem emocional escrito por uma blogger. Ela menciona a passagem em Deuteronômio, capítulo 5, dos versículos 9 a 10. Não os adores nem lhes prestes culto, porque eu, o Senhor, sou um Deus que não tolera quem tenha outros deuses. Por causa das culpas que os pais cometem contra mim, sou capaz de castigar os filhos e até os netos e bisnetos. Mas também pago com amor durante 1000 gerações àqueles que me amam e cumprem as minhas ordens. Tal como a passagem refere, as consequências dos erros muitas vezes atingem os descendentes, no sentido em que seguem a influência dos ancestrais. Por vezes culpamos os nossos familiares de traumas e comportamentos nocivos que, na verdade, passaram a fazer parte da nossa vida e a prejudicá-la. Então, Sónia, e será que não há um fim a esse ciclo? Sim, há. Boa. Seguindo a leitura, podemos sentir a graça de Deus quando promete abençoar aqueles que o amam e se aproximam dele. E aqui a bênção estende-se por milhares de gerações. Isso significa que a bênção é infinitamente maior que a maldição da autossabotagem. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Que programa intenso, Miriam! Terminamos aqui com um versículo bíblico. Confiem-lhe todos os vossos problemas porque ele se preocupa convosco. Assim, tal como eu e a Miriam torcemos por ti e pela tua vida, desejamos que tenhas sucesso no teu casamento, com a tua família, na tua profissão e nos teus vários relacionamentos. Fica atenta à autossabotagem. Segue-nos nas redes sociais e acompanha todo o nosso trabalho. Aguardamos a tua presença no próximo programa, que tem um tema tão interessante. É mesmo. Consumismo, compras e emoções, o que têm em comum? Deixámos-te curiosa? Sem dúvida que deixaram. E nunca te esqueças, encontra esperança hoje. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.